E como é que vocês estão? Tudo jóia? E Ares, que é essa energia que a gente fala, né, da atitude, da vontade, de buscar desafios. E aí, pensando um pouquinho no tema dessa semana, eu me deparei com várias pessoas, na verdade, né, que eu converso durante a semana, principalmente porque a gente passa por um momento muito desafiante, onde a maior parte das pessoas, elas lidam com desafios, né, desafios pessoais, desafios coletivos, né, em questão de humanidade, que algumas delas, quando a coisa começa a dar muito certo, elas ficam assim, eu tô certa, tô errada, e aí, o que eu faço? E às vezes, até quando elas conseguem chegar aonde elas estão querendo, começa um aspecto de sentimento de desamparo, ou a dificuldade até de aceitar que coisas boas podem vir para elas, né? Elas já estão tão acostumadas em ou dar errado, ou tem que ser muito difícil, ou muito sofrido, ou ligadas muito no sofrimento, que quando aquilo já não está mais no sistema delas, é um patamar desafiante para lidar. Então, às vezes, até para que você não tenha que lidar com o que dá certo, você acaba criando mais situações para que você possa lidar com problemas, né? Então, a gente fala que são pessoas que têm uma dificuldade muito grande e, normalmente, essas pessoas, elas têm na infância um campo de defesa que chama, defesa do ego, né? Que chama o desistente. Então, é aquela história. O nosso sistema está ligado muito com o medo, né? Então, o nosso sistema, ele aprende pelas emoções. Então, quando você sente uma coisa ruim sobre alguma coisa, você tenta elaborar o que aconteceu para tentar modificar alguma coisa, para mudar um comportamento, ou uma situação, ou um pensamento. Então, é assim que o nosso sistema vai aprendendo como mudar ou como dar novas visões sobre uma mesma situação. E aí, alguns momentos na nossa infância, quando a gente tenta uma vez e não dá certo, a outra vez a mente falou, melhor você não tentar porque não vai dar certo. Então começa, você não tenta porque você não é bom o suficiente, porque você não sabe, porque você não tem inteligência, porque você... Então a mente começa a criar tantas coisas de julgamentos para que você possa entrar nesse aspecto de desistir. E aí quando você desiste, a hora que vem algo que realmente fica bom, o desistente fala, mas não era isso que eu esperava. Então, é muito interessante quando a gente tem esse aspecto de estar esperando uma coisa que, né, teoricamente está para ser ruim, e quando você fala, deu bom? E agora? O que eu faço com isso, né? Então, os dragões comentam muito esse aspecto, porque... eu até estava pensando assim coletivamente, né? Se um dia, entre aspas, né, os países, né, principalmente o Brasil, né, que a gente vive, desse certo, como que as pessoas daqui ficariam, né? Você fala, nossa, olha, o Brasil é um lugar muito bacana que eu vivo e amo muito e dá tudo certo aqui. Quantas pessoas iam ficar frustradas, né? Porque tem algumas que elas realmente elas crescem e evoluem só olhando para os problemas, só olhando para as dificuldades. Olhar para as dificuldades não é uma situação ruim. Ruim é quando você cria um mecanismo de defesa que, na verdade, nada é bom. Então, tudo que você cria, no fundo, te traz uma sensação ruim, mas isso porque teu sistema de defesa fez com que você tenha dificuldades de aceitar internamente quando aquilo também é positivo, porque você criou na sua mente essa visão, né, de que com você nada dá certo, com você é azarado, ou você de baixa autoestima. E aí, os dragões, eles falam que isso também é prejudicial para o seu desenvolvimento, né, já por muitas razões. Mas uma das razões, que aqui é até o que eles trabalham, né, na Terra, é exatamente essa questão de você se diminuir perante uma situação, sendo que normalmente o nosso desafio é conseguir estar no nosso melhor
para fazer o nosso melhor em algum processo, né? Então você deixa de conseguir chegar naquele seu potencial máximo, de trazer a sua força, de trazer a sua capacidade, porque você acredita que você não é capaz de fazer uma situação ou de realizar, ou até de lidar quando as coisas dão certo e você se sente forte o suficiente para lidar com as situações, né? Então, você se diminui e você se sente inferior por conta de tudo isso, né? E aí, quando os dragões eles chegam para trabalhar junto com a humanidade, um dos pontos que eles sempre falam é conseguir ajudar você a desenvolver aquilo que está bloqueando. E uma das coisas é, além dessa questão da dificuldade de trazer, né, de trazer o seu melhor, de reconhecer, porque às vezes a gente nem reconhece, né, os nossos talentos, as nossas capacidades. A gente não está falando de questões mais de estudo, né, de universidade, mas de ferramentas internas que você tenha que te ajudam a superar seus problemas, que ajudam a superar as situações que você passa, que ajudam você a criar soluções, né? Então, o desafio, né, desse processo todo, quando a gente tem essa dificuldade, é reconhecer dentro da gente o que a gente tem de melhor, no sentido de aspectos de ferramentas psíquicas, ferramentas emocionais, que a gente pode trazer para a gente, para que isso possa melhorar e a gente possa transformar uma situação, uma visão e criar uma outra realidade. E aí nisso, por exemplo, vem o dragão caramelo, quando ele fala da energia da cooperação. Então, ele traz a maturidade nas relações para ajudar a superar frustrações, manipulações e dificuldades em trabalhos em equipe. Então, quando o caramelo ele aparece, ele fala de cooperação, ele vai trabalhar dentro de você essa capacidade de gerar cooperação dentro de você. E aí esse sistema cooperação para limpar, por exemplo, e ajudar você a ter essa força interna de superar uma frustração. Então, você não fica preso naquela frustração e estagnado, né, de não conseguir se mover além da frustração, porque quando a gente está preso nesse lugar de não conseguir chegar no nosso potencial, é porque a gente não está reconhecendo nossa capacidade de superar frustrações, por exemplo. Então, quando o caramelo ele vem, você pede ajuda para ele vai lá dentro de você instalar o programinha, superar frustrações, porque às vezes se você consegue superar a frustração, você consegue enxergar o que está além, para que você possa falar assim, olha, se eu consigo superar a frustração, eu consigo pensar em outras soluções que não ficar pensando ali naquilo que eu perdi e naquilo que eu estou preso, né, nos resultados passados. Eu posso me permitir ir além. E às vezes quando a gente está no nosso potencial máximo, quando a gente busca, né, trazer esse potencial máximo nosso, o ir além tem muito a ver com enxergar criativamente soluções para as coisas que eu estou passando naquele momento. Então, por exemplo, se eu não consigo encontrar um emprego, como é que eu posso criar algo que pode me ajudar a sair daquela situação? Então, se eu fico preso na frustração de não conseguir um emprego, eu deixo que aquela situação ali vá amargando e estagnando até que eu fico preso na informação de não consigo emprego, não sou capaz o suficiente. Então, quando vem o caramelo e vem para ajudar você nesse aspecto de superar essas frustrações, ele vai ajudar você também, de uma certa forma, a enxergar outras soluções. E como ele é o dragão da cooperação, pode ser que ele fale assim, olha, que tal você chamar alguém para tomar um café com você? Que tal você chamar alguém que você gosta para te ajudar a pensar de outra maneira? Então, é a cooperação, é você se abrir para ajudar e receber ajuda. E aí, quem sabe, fala, olha só, assim, tem um amigo que está precisando de um trabalho, de alguém que tenha
suas capacidades, dá para você ir trabalhar lá. Então, você vê que aí muda, e aí depois você fala, uau, alguém me aceitou, como é que eu aceito isso agora, né? Porque você está sempre acostumado a receber o não. Então, a gente sempre fala que, em vez de você ficar com medo dos nãos, se permita essa transformação interna para buscar o sim. Né? E os dragões, eles são muito legais nesse aspecto, porque eles instalam programas que eles não são... Falo programas que é mais fácil para a gente entender. Isso não é programa, isso é capacidades interiores que a gente vai trazendo para a nossa alma, né? Então, se a gente fizesse por nós mesmos, demoraria algumas vidas. Com a ajuda deles, eles conseguem trazer isso com mais facilidade no nosso sistema energético, né? Eles integram essa informação, então fica um pouco mais fácil. E aí, quanto mais aberto você tiver, mais fácil fica para que eles integrem essa energia. E aí vem, então, né, a gente fala de realização, Gold Dragon, né? O Gold Dragon que fala da sabedoria. E é interessante porque ele é o dragão da prosperidade, mas ele fala de sabedoria. E vem guiar você ao caminho da prosperidade. Então, você imagina que existe um dragão que vem guiar você para o caminho da prosperidade. Será que você sustenta isso, né? E ajuda você a acessar a sua sabedoria interna para você realizar os sonhos. Então, exatamente o que eu estou falando nesse aspecto de você se abrir para uma energia que pode ajudar você a abrir-se internamente para sabedorias que você precisa instalar, que não estão muitas vezes ligadas a sabedorias racionais, mentais, né, de capacitação de empresa, né, ou de uma formação, mas de sabedoria no sentido de movimentação de emoções, movimentação espiritual, movimentação numa visão interior, para que você possa ter energia, força e visão para poder mudar uma situação e conseguir ter ground, conseguir ter força para aceitar esse novo patamar. Porque é uma coisa também desse ponto da dificuldade de aceitar quando dá certo, é exatamente porque você está tão acostumado nesse patamar aqui embaixo, e quando vem para cima, você fala, não sei se eu estou conseguindo dar conta. E aí você pede para descer. E aí, às vezes, você chegou aqui e aí, caiu de novo. Então, é pedir para esse apoio e essa ajuda para que eles possam integrar em você essas sabedorias, né? Como o Gold fala, as sabedorias que você precisa para instalar e integrar a sabedoria de estar num novo patamar, você sustentando você mesmo, no seu potencial máximo com todo mundo, né? Então, isso, na verdade, já seria quando a gente consegue atingir uma nova etapa da gente, porque normalmente a gente tem essa percepção mais antiga, né? Mais travadinha. O primeiro curso dos dragões, né, da mesa turquesa, para você se formar na linha de terapeutas, vai ser dia 26 e 27 de abril, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, né, saber um pouco mais dessa história, fala, Marta, me conta mais essa história de que eu não consigo aceitar quando é bom. Fala, pois é, então, às vezes é com a gente mesmo, né? Manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp no 11 96767 4841. A Geisa vai estar falando com vocês. Ou no nosso Instagram, @Hathor_Spaco, ou YouTube, que é o Spaco Hathor, tudo junto. Gente, eu preciso de likes, curtidas, né? Bastante view, né? Inscreva-se, é bastante importante para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá? E, então, é importante você trabalhar isso porque com essa energia de Áries que está chegando, né? Da gente iniciar e da gente ter força, a gente pode se prender numa visão ali onde nada vai dar certo. E aí começa numa raiva, num sentimento de escassez, na dor, na dúvida, ou na questão da fé, né? E exatamente nesse ponto dessa sabedoria da busca do seu caminho para a realização. Então, isso é um movimento interior, é dentro de você que isso acontece, não acontece fora, não é alguém que vai fazer isso por você. É você que vai ter que trabalhar as suas energias internas aí para encontrar esse caminho, esse ano, né? Então, com a ajuda do Caramelo e do Gold Dragon, eles estão hoje ajudando você
vibrando para você realmente conseguir se permitir esse caminho de prosperidade para esse ano, né? E é muito legal porque a gente tem sempre então entender que a prosperidade vem com a questão da cooperação também e da nossa sabedoria interior, né? Eu deixei no Instagram algumas dúvidas e até o Jorge aqui está online. Ele perguntou uma coisa que está um pouquinho além do que a gente está falando hoje, mas eu queria falar porque achei interessante também. Ele pergunta sobre os sirianos e as pirâmides. Tem uma piadinha entre os arquitetos que fala que quando eles construíram as pirâmides, na verdade, tinha uma casa embaixo e aí o engenheiro de obras falou assim, ixi, faltou uma parte. E aí ele abre a planta e tinha toda uma parte para baixo que ele tinha que ter construído e não construíram. E essa é uma piadinha que a gente tem entre os arquitetos, né? E aí, quando apareceu essa história de ter essa parte de baixo das pirâmides, eu lembrei dessa piadinha. Falando, não, eles não esqueceram, só ficou para baixo. Então, realmente existe agora essa história, né? Que eles fizeram uma sonda e na sonda eles perceberam que existe algumas construções para baixo, ainda não... É só a sonda mesmo, então não foi ninguém que viu, ou uma câmera que tá olhando ali, mas... que existe construções além do que aquela estrutura mais piramidal que a gente vê para frente. E aí é aquela história, né, do que dizem da história, que aquilo seria um sarcófago ou algo para ser colocado as múmias lá, né, como se fosse um cemitério. Então estão vendo quais são as outras utilidades. Eu acredito que mais para frente, né, até porque se você olha a posição das 3 pirâmides, elas batem exatamente com as 3 Marias, né, de Órion, da constelação de Órion. Além de ela sempre estar conectada à estrela de Sírius, né? Então, quando o Jorge pergunta, é exatamente porque a geometria, né, dali, ele conecta com as estrelas de Órion e com Sírius. Para mim é como se fosse, ele puxa, né, as energias das estrelas e emana para a Terra. Então, essa profundidade é exatamente porque ele emana essas energias das outras dimensões e empurra para a Terra, né? Então, de uma certa forma, eles estão descobrindo como é trazer essa energia estelar. A gente não falar de energia estelar, então, eles estão descobrindo como os egípcios, né, transformavam essa energia estelar em energia para a Terra. E até hoje, de uma certa forma, ainda funciona, viu? Não é que aquelas pirâmides elas estão paradinhas, não. Elas só não ativam mais porque quem ativava também era através de sons, através de símbolos, e isso aí ainda foi perdido, né, no processo. Então, ela não está no seu 100%, mas ali são baterias de energia estelar, né? Então, acho bem interessante. Só para ficar esse parênteses, porque o Jorge fez essa pergunta, achei bem legal. Então, gente, é isso. Nesse processo de buscar mais prosperidade, que tal você se abrir para mais prosperidade? E mais prosperidade não quer dizer mais rico, né? Às vezes prosperidade de tempo, né? Você pode ter mais tempo para fazer o que você quer. Às vezes prosperidade de mais amor. Então, a gente vai vibrar agora para você a energia de Gold Dragon e Caramelo. E aí, você recebendo essa energia, e hoje tem um sininho aqui para acordar também, recebendo essa energia para que você possa realmente integrar essa sabedoria interior de abrir mais prosperidade, mais felicidade,
sustentar que pode dar certo, né? Tanto na sua vida, e depois quando você conseguiu sustentar para a sua vida, sustentar essa visão para a tua família. Aí quando você conseguiu para a tua família, de sustentar essa visão, né, para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, às vezes, ao invés da gente ficar sempre com medo de alguma coisa ruim que vai acontecer, que vai, né, quem sabe se a gente não sustenta que vai dar certo, que tem uma coisa boa para esse ano, Júpiter chegando, né, o grande benéfico. Então, como que essa energia que vai dar certo pode entrar na sua vida? Lembrando então, dias 26 e 27, a gente vai ter o curso dos dragões, né, da energia ligada à formação de terapeutas na mesa turquesa. Então, a gente chama de mesa porque é como se fosse uma tábua radiestésica, onde a gente começa a trabalhar a energia dos dragões nessa tábua, através de pêndulo, né, e os cristais e tal, as essências. Dia 13/4 a gente vai ter os círculos Stargate, então quem quiser conhecer um pouco da meditação Stargate estelar, dá uma olhadinha lá. Nosso WhatsApp é o 11 96767 4841, 11 96767 4841, né? Então, não esqueçam, né, que às vezes a gente está muito, ainda mais tempo de quaresma, tempo de Mercúrio retrógrado, né? Coitadinho, todo mundo põe culpa nele, Vênus retrógrado, a nossa vibração tende a contrair. Contrair não significa que você precisa achar que vai dar tudo errado. Não, use esse período para ver o que você tem que mudar, o que tem que transformar, o que não deu certo, que agora esse ano você vai fazer de um outro jeito, né? Porque a gente sabe que se você fez sempre de um jeito e não rolou, qual outro jeito que é possível? Então, nessa semana, até o final ali, chama o Gold Dragon, chama o Caramelo para estar com você, para te ajudar, dar essa clareada e falar assim, olha, Gold, eu quero que dê certo. Eu vou sustentar que eu posso ser uma pessoa feliz. Eu vou sustentar que eu chego lá e que eu consigo ser quem eu sou e eu não vou ter medo das coisas, né? Então, como que você pode pedir para que ele integre todas essas novas energias e falar para você mesmo, vai dar certo e eu sustento mais, né? No Stargate a gente fala que é thank you, né? Que a gente recebe as energias e agradece. Give me more, que é eu sustento mais, eu estou aberto para abundância, né? Então, a gratidão a todos vocês, e sustentem mais, e tenha bastante força aí de atração, não é só atração, mas de recepção, né? De integrar mais felicidade. Então, vai integrando mais felicidade nas áreas da sua vida, procura estar com pessoas que realmente te fazem bem, procura ali trazer mais felicidade para você, felicidade no seu dia a dia, que você vai ver que esse medo, né, de dar certo vai sumindo porque vai fazer parte da sua vida. É só como, na verdade, nós deveríamos estar vivendo, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Esse fim de semana tá muito bom e que vocês consigam ter uma semana maravilhosa, gente. Então, um abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.